as pessoas que nós conhecemos, a nossa vizinhança aqui de São Paulo, para que façam uma visita e conheçam o nosso ministério inteiramente dedicado à Palavra de Deus. Hoje eu estou numa função extremamente complicada, que é substituir a pastora Miriam. Ela manda um carinhoso e afetuoso abraço a todos, está em missão lá em Cascavel, no interior do Paraná, e foi levar a palavra de Deus a um rincão bem distante do Brasil, e eles estão lá bastante satisfeitos, bem felizes com a visita dela. Ela liderou ontem um evento bastante importante que nós fazemos aqui, que é o Chá das Mulheres. Eu confesso que eu vi as fotos e me assustei, porque eu pensei que fosse muito menos gente, era gente pra caramba. Isso é muito bom. E hoje ela está ministrando lá também a congregação daquele local e manda um abraço afetuoso a todos. Amém. Bom, como eu havia dito, é complicado substituir a pastora para pregar. Eu não estou nervoso, estou bem tranquilo, porque eu sei que quando nós pedimos a cobertura de Deus, a coisa se torna muito fácil, não se torna complicada. E o que eu vou fazer, eu comecei a fazer já há bastante tempo. Hoje vocês perceberam que o louvor ele foi praticamente todo focado ao Espírito Santo. Nós temos o nosso líder de louvor, o Osni, que passou um zap para mim e me perguntou o que eu indicaria, alguma coisa assim, para que a gente fosse pregar. Eu falei assim, não, o Espírito Santo vai te visitar, porque eu passei o tema para ele. Eu sei que o que ele escolher vai ser o melhor, e foi maravilhoso. Nosso louvor hoje foi tudo de bom. Não que os outros não tenham sido, mas é que o de hoje ele tem que ser especial, porque nós vamos falar de um assunto que dificilmente você tem facilidade para encontrar um voluntário para falar. Na igreja existem alguns assuntos que são bem complicados. O primeiro assunto é dízimo. É um assunto muito complicado de ser falado. Tem pastor que nem gosta de falar sobre isso porque fica arrepiado. O segundo assunto é Apocalipse, especificamente arrebatamento. E um outro assunto que é muito complicado de falar é o que nós vamos falar hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de Espírito Santo de Deus, normalmente nós lembramos de alguns catados que nos foi passado, tanto na nossa formação cristã, quanto de ouvir falar. Nós ouvimos falar, por exemplo, o Espírito Santo, Atos, falar em língua estranha, uma pomba, talvez um sopro, um vento. É isso que as pessoas normalmente têm ideia do que seja o Espírito Santo. Informo-vos que não é nada disso. É bem diferente disso. E é isso que nós vamos nos esforçar a falar. É muito complicado falar do Espírito Santo em tão poucos minutos. Eu poderia passar aqui, a gente poderia passar uma semana aqui falando do Espírito Santo e a gente não ia chegar a nenhum terço. Mas na realidade, eu vou compartilhar com vocês algo que eu li a respeito do Espírito Santo, que eu considero fundamental, porque a igreja, no tempo que nós estamos vivendo, ela precisa ter o real entendimento do que é o Espírito Santo. E precisa bem se relacionar com ele para o quê? Para andar para frente. Eu sempre gosto de colocar ali, nós estamos na semana 46, né? Ou seja, faltam poucas semanas para nós vencermos esse ano. Nós não podemos iniciar o ano na semana 1 e terminar o ano sem termos andado para frente no conhecimento da palavra. Nós precisamos entender alguns assuntos, e nós que somos cristãos, nós temos que dominar outros determinados assuntos. E um dos assuntos que nós precisamos dominar é o Espírito Santo. Obviamente eu não tenho competência para tanto, mas eu gostaria de indicar alguns caminhos para que a gente encurtasse a nossa peleja de conhecer o Espírito Santo no tempo que nós precisamos. Por quê? Todos nós sabemos que uma das áreas que se estuda na formação teológica é a escatologia e a formação do conhecimento do que está pelo porvir.
Nós, segundo o conhecimento desses estudiosos, estamos cruzando o minuto 58 para o minuto 59 de um relógio que tem 60 minutos. Ou seja, aproxima-se do momento em que Jesus vai voltar para a terra e os que aqui ficarem, que forem legitimamente cristãos, eles subirão com o Espírito Santo. Então, isso é uma promessa, nós sabemos que isso vai acontecer e nós não sabemos quando que isso vai acontecer. Então, cabe-nos apenas estarmos preparados para esse momento. E essa jornada todinha de Espírito Santo, ela é bastante interessante, porque o Espírito Santo, ele começa na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 2. Não precisa abrir, é muito simples, todo mundo sabe o que está escrito no versículo 1, no verso 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É isso que está escrito lá. Se nós pularmos do Apocalipse, do Gênesis para o Apocalipse, que é do Alfa até o Ômega, do princípio até o fim, lá no Apocalipse, no final do livro, nós vamos perceber que está escrito, e no capítulo 22, no verso 7 e 17, agora não me recordo, está escrito que nós estamos nos preparando para um encontro, que é o da noiva, que é o que está escrito lá, com o Espírito. Então, do Alfa até o Ômega, do princípio até o fim, nós precisamos entender como que o Espírito Santo ele vai agir nas nossas vidas. Ok? Quem é o Espírito Santo? Não vou nem perguntar para alguém responder, porque o foco não é esse. Mas se a gente... Maria vai responder para a gente. Se alguém se perguntar assim, eu sei responder quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo, cada um provavelmente vai ter uma resposta diferente. Ok? Não precisa ficar encolhendo na cadeira, porque eu não vou apontar para perguntar para ninguém. Tá? Okay? Porque é realmente difícil de se responder essa pergunta. Porque quando nós falamos de Deus, nós temos assim uma noção que não é tão complicada quanto a do Espírito Santo, de visualização. Quando nós falamos de Jesus Cristo, fica muito mais fácil ainda, porque ele veio em carne e osso para a terra, então fica mais fácil entendermos Deus Pai e Deus Filho de uma forma muito clara. Quando nós falamos Espírito Santo, aí começa a complicar. Então é isso que nós vamos conversar hoje aqui, de uma forma bastante interessante. Primeiro, vocês não vão precisar abrir Bíblia. Nós vamos conversar sobre o Espírito Santo, eu vou levar algumas informações para vocês e no final do que nós vamos conversar aqui, eu tenho certeza que nós vamos compreender exatamente que o Espírito Santo, ele é o único e verdadeiro amigo que nós temos e ele é a pessoa mais importante que existe na Terra. Ok? Primeiro de cara, o Espírito Santo, ele não é vento, o Espírito Santo, ele não é fogo, o Espírito Santo, ele não é muito menos do que muita gente pensa por causa das imagens que andaram se produzindo por aí. Uma pomba. Não é absolutamente nada disso. Há lugares até que falam que o Espírito Santo é uma névoa. Uma névoa. O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo, ele é Deus. Então nós temos um Deus e três pessoas. A pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Então, quando nós começamos a compreender e abrir os nossos corações para entender que Deus Espírito Santo, ele é uma pessoa, aí nós começamos então a facilitar a nossa jornada pela vida, porque existe uma frase que eu sempre gosto de falar, já falei uma vez aqui, para quem não ouviu, eu vou falar de novo. O voo do homem através da vida é sustentado pela força do seu conhecimento. O conhecimento, ele advém da leitura da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia para nós obtermos o conhecimento. Então,
se nós não temos essa disponibilidade, como que nós queremos aprender e nos desenvolver no decorrer de um período, por exemplo, de um ano? Nós precisamos ler o que diz a palavra e entender. E ao entender a palavra de Deus, nós estamos iniciando o quê? O que Deus deseja de nós. O que Deus deseja de nós? Miles Munro, ele nos deixou ano passado num trágico acidente de avião, e ele era um dos maiores pregadores da atualidade, e ele gostava de dizer que Deus, ele não está procurando religião. Deus está procurando para você um relacionamento. É isso que Deus quer. Ele quer ter um relacionamento com você. Se você conseguir compreender que Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, porque Ele quer lhe ajudar, aí você vai descobrir o grande tesouro da vida. Então grave isso. Deus não quer religiosidade. Ele não quer isso. Ele quer relacionamento. E a medida do relacionamento, quem dá somos nós. É a nossa relação para com Ele. Quando nós conseguimos aceitar, então, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, então tudo vai começando a ficar extremamente claro para as nossas vidas. Então, quanto mais claro eu entendo, as coisas vão se facilitando para nós. Então, afinal, como que Ele é? Ele é a pessoa mais bela, a pessoa mais terna, a pessoa mais preciosa e a pessoa mais encantadora do mundo. Então, o Deus Filho, Ele não está na terra. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele passou pela terra, teve um curto ministério e voltou ao Pai. Deus Pai está entronizado, Deus Filho está à sua destra. Então, Deus Pai e Deus Filho, eles não estão aqui, eles estão no céu. Quem está aqui, quem é? É o Espírito Santo. Então, se nós sabemos que Deus e o Espírito Santo, Ele está aqui, por que é que nós temos tanta dificuldade em ter um relacionamento íntimo com Ele? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Eles já questionaram isso. Onde anda o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está aqui, ele está dentro de você, ele está dentro da sua casa, ele está onde você quiser, desde que você tenha um relacionamento com Ele. Mas nós precisamos entender, vez por todas, que Ele está aqui e Deus Pai e Deus Filho estão lá em cima, ok? Então, isso é muito importante para nós. Não precisa, deixa eu só dizer. Consigo pôr uma andada aqui? Consigo. João 13:33 diz assim: Filhinhos, ainda que por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso é apenas um lembrete para nós conseguirmos entender que quando Jesus esteve na terra, Ele conversava com os seus discípulos, e quando foi se aproximando o momento dele se despedir de nós, Ele foi preparando os discípulos, eles não conseguiam entender. E Ele começou a dar os sinais: olha, eu vou, mas vocês não vão poder ir comigo. Eles não conseguiam entender isso, ok? Então, é muito importante a gente lembrar de alguns detalhes para que a gente consiga andar. Quando Deus e o Espírito Santo for embora, o que vai acontecer? Alguém já questionou isso? Se Ele está aqui, o Pai e o Filho estão lá em cima, quando o Espírito Santo for embora, vai ser o arrebatamento. Ele vai colher, no sentido lato da palavra, Ele vai pegar quem estiver aqui e vai levar para cima. E aí vai haver um cruzamento, mas isso é uma pregação específica que nós não vamos fazer hoje. Nós vamos só entender que
O Espírito Santo vai subir e vai levar os que estiverem aqui, vai ser o arrebatamento. Todos já devem ter ouvido falar disso. Esse é o grande momento da igreja que está aqui na Terra. Então nós precisamos nos preparar para esse momento, ok? Então, nesse aspecto, eu queria dizer para vocês que, para nós compreendermos a obra do Espírito Santo, é fundamental que a gente cite esses textos que nós vamos mostrar aqui para vocês, porque eu vou deixar ele aberto para ficar mais fácil, né? Em Efésios está escrito assim, Paulo escreveu: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ok? Então, é a forma que nós iniciamos para tentarmos entender a explicação mais difícil que nós vamos ter agora, que é o início da explicação da Trindade. Ok? Como é que a gente vai conseguir entender como que funciona isso? Muito simples. Quer dizer, não tão simples assim, mas eu vou tentar de uma maneira simples explicar. Deus Pai é aquele que dá a ordem. Ele dá a ordem. É Ele sempre que diz, haja. Foi assim que tudo começou. Haja. O Deus Filho, Ele realiza a ordem que foi dada. Haja luz. Jesus. Então, Deus, Espírito Santo, Ele trouxe a luz. Como que a gente pode traduzir isso de uma maneira mais simples da gente entender? Se eu chegar assim para o Dudu e falar assim, Dudu, vem aqui, por favor. Eu vou te fazer um pedido, ok? Está vendo aquela luz ali? Beleza. Acenda a luz. No caso, apaga. Pode apagar. Apague a luz. Agora eu vou falar. Acenda a luz. Ok. Eu dei a ordem. Ele executou a ordem. Como que a luz apareceu? Pelo poder da eletricidade. Eu dei a ordem, ele executou a ordem e a luz veio através da eletricidade. O Espírito Santo, ele representa o quê? O poder. Obrigado, Dudu. Então, o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Nós precisamos perceber isso, porque quando nós percebemos que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus, aí então nós vamos conseguir compreender como que esse processo se realiza de uma maneira mais clara. Então alguém pode perguntar, você não está esquecendo da importância de Cristo em tudo isso? Você pode perguntar assim, você está falando do Espírito Santo, onde é que Cristo entra nisso? Muito simples. Jesus Cristo, ele jamais será esquecido. Por quê? Porque nós cristãos, nós sabemos que ele morreu por nós, ele veio à terra por nós e morreu por nós. Então a gente jamais vai esquecer do Espírito Santo, porque nós também sabemos que o Espírito Santo, ele tem uma participação especial logo ali na frente, que eu vou falar para vocês qual é, ok? O Espírito Santo, ele... fica mais fácil assim. O Espírito Santo, ele no livro de Paulo, no livro de Coríntios, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos nós conhecemos isso. Mas o que é a comunhão? O que é ter a comunhão com o Espírito Santo? Ter a comunhão é você estar com Ele de uma maneira agradável. Quando você convida uma pessoa, por exemplo, para ir tomar um café, vamos tomar um café ali na padaria? Você está indo ter o que com ela? Você está indo ter comunhão. Você não está indo lá para pedir alguma coisa para ela, para pedir para ela te fazer alguma coisa. Não. Você está indo para ter um momento de comunhão. Quem traz essa comunhão é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai trazer a comunhão para você, e isso é uma
uma das funções específicas do Espírito Santo, a comunhão. Ok? Compreender isso me conduzirá então a ter a comunhão perfeita com o Espírito Santo. Pode passar, por favor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, aqui, nós percebemos que também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Nós, quando estamos fracos, quem nos assiste é o Espírito Santo, porque ele está aqui. Então, o Espírito Santo, ele, além de ser um consolador, que todo mundo sabe que ele também é um tradutor, ele é um intérprete. Muitas pessoas não conseguem conversar com Deus, não conseguem conversar com Jesus em oração, porque não tem essa intimidade com o Espírito Santo. Nós falamos com o Espírito Santo e o Espírito Santo leva até Deus, até Jesus, o nosso pedido, a nossa solicitação. Então, quando você fala assim para o Espírito Santo, quando você fala assim para Deus, Jesus, estou com um problema aí, dá para você resolver, então. Aí o Espírito Santo pede e fala para você, você tem que especificar qual é o problema. Aí você ouve essa mensagem e especifica qual é o seu problema para ele. Essa é uma das funções básicas do Espírito Santo. Ele vai traduzir o que você às vezes não consegue expressar, nem pela sua mente, nem pelo seu coração. E glória a Deus por isso, porque é da natureza humana. Cada pessoa tem um jeito, tem uma forma, tem uma formação, tem um entendimento, mas todos nós temos o quê? A igual dependência de Deus e de Jesus. Então, nós precisamos ter essa forma para comunicarmos com Ele, e o Espírito Santo é que faz isso de uma maneira espetacular. Okay? Então, o Espírito Santo, ele anseia por essa comunhão. O Espírito Santo, ele funciona como se fosse uma criança. Como assim uma criança? Quando eu tenho os meus os conflitos com Daniel, todo mundo sabe que uma criança de 3 anos é complicado, né? Você tem um conflito ou outro. Faz aí dos 3 até os 5 anos. Você dá uma dura e, às vezes, uma condução coercitiva, esse é o termo utilizado ultimamente, vai fazer porque eu estou mandando, e, às vezes, uma palmadinha que não faz mal para ninguém. O que acontece? Chora, fica bravo, mas faz. Daqui a 1 minuto, ele já está sorrindo de novo, você dá um abraço e um beijo. É assim também que funciona o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso vez por todas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sempre está conosco, desde que nós venhamos a clamar e pedir pelo seu auxílio. Então, Espírito Santo, me ajuda, me orienta, me mostra. Aí ele pega e te mostra. Se você pegar e maltratar o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar de você. E vai se afastar e vai ficar muito triste. Então, quando ele se afasta de você, a nossa sorte humana é que Deus, já sabendo das nossas fraquezas, ele sabe que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, no dia seguinte, pela manhã, nós conseguimos encher o nosso pote de novo e recomeçamos aquele relacionamento com o Espírito Santo de uma forma bastante interessante. Ele se afastou, mas eu clamei por ele, pedi por ele e ele me perdoou. E aí nós vamos continuar a nossa jornada. Então ele funciona também como se fosse uma criança. Se nós dermos o lado para ele vai ficar triste, vai se afastar. Quando nós chamarmos, ele também vai voltar. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós precisamos saber qual é a forma como nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo a partir do que nós já estudamos na Bíblia. Quem
coloca o dedo aonde você deve ler por algum motivo, é o Espírito Santo. Então, se você pedir ao Espírito Santo, me mostra na tua palavra agora o que eu preciso ler a respeito de determinado assunto, você pode ter certeza que ele vai abrir e ele vai te mostrar. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Vocês já estudaram aqui na escola bíblica e em outros lugares que todos os homens que escreveram a Bíblia, desde Moisés até João, que escreveu o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, todos eles tinham formação diferente, nível cultural diferente, conhecimento diferente. Alguns não eram doutos em coisa alguma, outros eram doutos em várias línguas, formação, havia médico, havia o que vocês imaginarem, pescador, havia gente que não conhecia absolutamente nada, havia profeta, havia rei. Então, essas pessoas de diversas formações foram as pessoas que receberam a orientação do Espírito Santo para escrever a determinação de Deus Pai. Então, quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Ok? É muito importante que nós venhamos a saber disso. Pode passar, por favor. Então, quando a gente não sabe orar, a gente já sabe, então, o que fazer. Peça ao Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ok? É disso que nós estamos falando. Às vezes nós passamos, já lemos algumas passagens dessa que nós vamos mostrar aqui nesse dia, mas a gente não presta atenção nos detalhes, nas entrelinhas do que o Espírito Santo vem falar conosco. Então, é o Espírito que vem de Deus. Às vezes na Bíblia você ouve o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, somente Espírito, ou Santo Espírito. Tudo isso é o que? É o Deus Espírito Santo falando conosco. Então, Ele é uma das pessoas da Trindade. Nós temos um único Deus com 3 pessoas nos orientando, ok? Então, o Espírito Santo, ele é o que? Na realidade, ele é o nosso grande professor da Bíblia. É ele que escreveu e é ele que nos ensina e nos orienta a fazer a nossa leitura, ok? O Espírito do Senhor está sobre mim, dizia Lucas, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Vocês sabiam que algumas pessoas já fizeram o seguinte questionamento: por que Cristo não curou todo mundo? Já pararam para pensar nisso? Por que Cristo não curou todo mundo? Ele ia passando, tocava, você eu vou curar, você também, você não vou curar. Você, eu vou, você não vou, e assim ele ia indo. Ele não curou todo mundo, vocês sabiam disso? Cristo não curou todo mundo porque ele obedecia exclusivamente à ordenança do Deus Pai. Deus Pai falava para ele assim: esse você vai curar. Ele curava, aquele não. E quem intermediava isso era o Espírito Santo. E ele fez isso por quê? Ele fez isso para demonstrar a sua submissão de Cristo a Deus Pai por intermédio do Espírito Santo. Cristo começou o
seu ministério, se vocês olharem, pode ler a Bíblia de começo até o fim, principalmente a parte do Novo Testamento, porque no Velho Testamento fala-se muito de Jesus Cristo. Cristo, ele fez a sua passagem sobre a terra, trabalhou com cura, com evangelização, proferiu a palavra e só fez isso depois que ele teve o contato com o Espírito Santo. Então ele não fazia absolutamente nada sem que o Espírito Santo estivesse junto com ele. Então havia uma harmonia completa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu vos pergunto, são tantas informações a respeito do Espírito Santo e eu poucas vezes tenho contato com ele. No meu dia a dia, eu me lembro do Pai, me lembro do Filho, Espírito Santo raramente. Por que acontece isso conosco? Essa é uma pergunta que cada um de nós temos que responder a nós mesmos. Porque nós estamos na casa de Deus justamente para aprendermos isso. Para aprendermos que o Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai, tão Deus quanto Deus Filho, porque ele é Deus Espírito Santo. Então, ele é que está conosco todo dia e ele é o nosso verdadeiro amigo. Glória a Deus por isso, porque ele sendo o nosso verdadeiro amigo, nós sabemos com quem nós podemos conversar, com quem nós pedimos orientação, e isso tem que ser feito de uma maneira natural. No início, é uma dificuldade muito grande de relacionarmos com o Espírito Santo. É difícil, é complicado, mas com o passar do tempo, esse relacionamento vai aumentando, a sua intimidade com o Espírito Santo vai crescendo, a sua comunhão com o Espírito Santo vai crescendo, e quando você menos espera, o Espírito Santo, ele passa a ser um companheiro com o qual você não consegue mais viver com ele. Você não consegue acordar de manhã sem falar com o Espírito Santo, acordar de manhã sem pedir a cobertura do Espírito Santo. Por isso que nós incentivamos isso, falamos sempre do Espírito Santo de uma maneira bastante cuidadosa e carinhosa, para nós entendermos que ele é que está aqui na terra e é ele que nos ajuda diuturnamente, ok? O Espírito Santo, ele é tão poderoso que Jesus aceitava até a ofensa de nós, seres humanos, vocês sabiam disso? Ele aceitava maltrato e ofensa e perdoava. Mas ele falava, a mim eu perdoo, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Então, por que nós precisamos conhecer o Espírito Santo? Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, além de termos um relacionamento, nós precisamos entender que o Espírito Santo, como Deus, ele não pode ser blasfemado, ele não pode sofrer desaforo e desrespeito. Então, as pessoas elas também não sabem muito o que é blasfemar, né? Espera aí, só um pouquinho. Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou falar para vocês algumas frases, vocês vão fechar os olhos, baixar as suas cabeças, ok? Feche os olhos, baixe as cabeças, e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês vão responder para vocês mesmos, ok? Prestem atenção. O termo blasfemar abrange várias palavras com os seguintes significados. Eu vou falar alguns significados e vocês vão falar assim para vocês mesmos. Eu já fiz isso com alguém.
Não, eu nunca fiz isso com ninguém. Eu já fiz isso com alguém. Não, eu não fiz isso com ninguém. Entenderam? Então vamos lá. 1, 2, 3. Falar mal de alguém. Zombar. Insultar. Abusar. Censurar. Rogar pragas. Difamar. Injuriar. Caluniar. Acusar falsamente. Ultrajar. Podem tomar posição normal, levantar suas cabeças. Não precisa ninguém aqui responder, ok? Porque aquele que nunca fez isso pode tirar a primeira pedra agora. Não. Somos humanos e somos racionais. Por isso que nós estamos aqui para aprender. Isso que eu acabei de falar para vocês é blasfêmia. Isso não pode ser cometido contra o Espírito Santo, porque isso é passaporte direto para o inferno. Ok? Então, isso que eu falei para vocês, tudo foi feito contra Jesus Cristo. E Ele perdoou. E ainda, pendurado na cruz, ainda pediu mais ainda. Eles não sabem o que estão fazendo. Só faltou falar, esses caras são malucos. Se eles soubessem que eu sou Deus, eles não teriam feito nem um quarto do que eles fizeram. Mas eles não sabiam. Então, Deus, Filho, Ele perdoou. Mas o Espírito Santo, Ele não perdoou. Okay? O Espírito Santo, Ele sempre foi protegido do Deus Pai e protegido do Deus Filho. Eles eram 3 em 1, são 3 em 1 e um dos 3. Mas mexer com o Espírito Santo, isso não tem perdão. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque de vez em quando existem pessoas que fazem isso. Esse livro que eu li a respeito do Espírito Santo, ele tem uma passagem muito interessante. Ele diz assim, um menino assim, dos 20 e poucos anos, ele vai até o autor, que é o Benihim, e pergunta para o Benihim, quem já leu esse livro deve saber dessa passagem. Pastor, eu estou desesperado. Por que, meu filho? Porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. O que eu faço? Nossa, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou contra o Espírito Santo, não tem muita coisa para fazer. Né? Bom, você está aqui na igreja, você conhece a Jesus Cristo, você conhece Deus, você conhece o Espírito Santo, então você não blasfemou contra ele. Não, mas eu estou desconfiado que um dia no meu passado eu devo ter feito isso. Provavelmente você não fez. Mas quando você faz isso, você tem que se lembrar que o blasfemar, ele é o quê? Ele é decisão individual e pessoal irrevogável sua. É você que quis blasfemar. Então você não pode blasfemar contra o Espírito Santo agora porque você sabe disso. O Espírito Santo agora, para quem não conhecia, acabou de ser apresentado. O Espírito Santo é Deus. E das 3 pessoas, a única que não pode ser blasfemada é a do Espírito Santo, ok? Então até nisso Deus é perfeito, porque vocês imaginem, as pessoas passam às vezes 50 anos falando mal de Jesus Cristo. O que aconteceria com ela? Que elas teoricamente não teriam chance alguma mesmo que aceitassem a Jesus Cristo. Mas quando ela aceita Jesus Cristo e nasce de novo, o Espírito Santo vai direto ao coração daquela pessoa, ela se enche do poder do Espírito Santo e a primeira coisa que acontece é aquela mudança imediata na vida da pessoa. Ok? Nossa, por favor. Desculpa. Esse é o livro? Não. Está aqui. Então está aqui. Todo aquele
proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. É isso que está escrito na palavra. Às vezes a gente precisa lembrar dessa palavra para que a gente mude o nosso comportamento e a nossa relação com o Espírito Santo de uma maneira radical. Ok? E quando você faz ou comete um desses itens que nós exercitamos aqui de cabeça baixa, você está fazendo isso para o Espírito Santo. Pensa que está fazendo para a pessoa, mas você está fazendo para o Espírito Santo. Você não está fazendo diretamente para a pessoa, porque senão você vai incorrer no pecado, mas é a forma que nós temos de nos policiarmos. Por quê? Porque o inimigo, ele fica furioso quando se fala em Espírito Santo. Vocês não têm noção do que o Satanás ele faz para tentar fazer com que as pessoas não conheçam a pessoa do Espírito Santo, e ele passa o período inteiro tentando desqualificar o que o Espírito Santo representa. Por quê? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é inatingível pelo inimigo. Quem tem o Espírito Santo, o diabo não consegue de jeito nenhum te atingir. Ele sabe disso e nós não sabemos. Nós não sabemos, porque nós temos um relacionamento, como diz a Bíblia às vezes, com o Espírito Santo, morno. Um relacionamento morno com o Espírito Santo, ele não interessa para ninguém. Nós precisamos ter um relacionamento quente com o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que vai nos dar a vitória que nós precisamos. Todo mundo vem para a igreja domingo para o culto da vitória. Eu preciso adquirir vitória na minha vida, mas eu sei o nome das ferramentas, mas eu não sei utilizar as ferramentas que eu tenho. Isso é terrível para o cristão. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, nós somos seguidores fiéis da Bíblia e exercitamos diuturnamente o culto racional. E a palavra de Deus, ela explica exatamente o que o Espírito Santo representa. E a gente não tem amizade, a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo, e nós mesmos tornamos a nossa vida mais difícil por causa disso. Ok? Quando nós falamos de Espírito Santo, normalmente as pessoas elas se atêm ao quê? A dons. Todo mundo só quer dom. Dom é presente, né? Todo mundo só quer um presente do Espírito Santo. Mas o relacionamento com Ele, nós praticamente desprezamos. Por que nós fazemos isso? Se Ele é o melhor amigo que nós temos. É Ele que ouve você no recôndito do seu quarto de noite. O que você vai fazer hoje à noite? Se você não fez, eu sugiro que você faça isso. Antes de você repousar, de você dormir, você ore para que o Espírito Santo seja o seu fiel ajudador. O Espírito Santo, essa pessoa, não, mas e onde é que eu vou? Eu não oro mais para Jesus? Não, se você orar para o Espírito Santo, você vai estar orando para Jesus. Quer ver? Se não me engano, é Lucas 1,35, acha aí para mim, Dudu. Acho o texto de Lucas. Aí, esse aí mesmo. Aliás, esse texto aqui é bem conhecido meu e da Carol. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti. Lembra disso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Se você estiver orando para Jesus, você está orando para o Espírito Santo. Se você pedir para o Espírito Santo interceder por você, ele fala para Jesus. Eu não sei falar com Jesus. O Espírito Santo traduz. Falei um monte de besteira. O Espírito Santo pega as besteiras que você falou, coloca no liquidificador
faz uma bela vitamina, entrega a Jesus, olha, está dizendo isso aqui, precisa disso aqui. Aí quem vai fazer? Vai ser o pai. O pai pega e manda fazer. Quem que é o administrador? Jesus. Quem faz? O Espírito Santo. É assim que funciona, ok? Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai ter uma relação fraca, fria, com aquele que é o instrumento que está do seu lado? Ele é o seu amigo, ele é consolador, ajudador, ele é tradutor, ele é que te afaga, é ele que no momento de dificuldade fala: calma, vou interceder. É isso que ele faz. Okay? O Espírito Santo, achei para mim, por favor. Nós precisamos mostrar para a congregação que o Espírito Santo ele tem emoção, que o Espírito Santo ele é amor. E aí nós precisamos perguntar: é possível alguém amar sem sentir emoção? Por isso que a gente fala que o Espírito Santo é sensível. Se você não conseguir se relacionar bem com ele, acha para mim, por favor, Efésios 4:30. Nós não vamos conseguir compreender que ele, por ser pessoa, ele tem emoção. Entendeu? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. Por isso que eu sempre eu peguei o telefone e falei para a nossa pastora assim: querida, eu começo a minha oração assim: soberano Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, Pai de Abraão, Isaac, Jacó, da raiz, da tribo de Judá, blá blá blá. Faço toda a invocação de toda a nossa linhagem, da nossa herança, da nossa descendência, porque eu escolhi ser da descendência dele. Quando eu faço isso, sem eu saber, eu estou alegrando o Espírito Santo. Faça isso você também. Por quê? Porque você fala Deus. Sei lá, Deus. Quando você pega e nomina, quando você sabe com quem você está conversando, você está demonstrando intimidade com Deus, muda completamente. O Espírito Santo, ele se agrada, porque se ele se entristece, que é o que está escrito ali, ele também se agrada. Então ele vai se agradar do que você falou, da forma como você falou, e a intercessão passa a ser bastante diferente. O Espírito Santo, ele é amor. Romanos 15:30. Já sabemos que ele sente emoção, ele é uma pessoa, ele também ama. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Isso é Paulo falando. Também pelo amor do Espírito. O Espírito Santo ama. Se ele ama, ele é uma pessoa. Ok? Então, nós agora não temos mais dúvida. Deus Pai, pessoa. Deus Filho, pessoa. Deus Espírito Santo, pessoa. Os três juntos, Trindade, um único Deus. Esse é o nosso Deus. Ok? E 1 Coríntios 3,16, vê se você acha aí para mim. Pode ser isso aí. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso mostra para nós o poder do Espírito Santo. Eles trabalham numa equipe perfeita. O Espírito Santo, ele não faz absolutamente nada sem ter o que com Deus Pai e Deus Filho? Harmonia. Eles trabalham numa sincronia perfeita, harmonicamente, e o Espírito Santo sempre faz aquilo que está em harmonia com Deus Pai e com Deus Filho, ok? Mas ele passa do outro.
Aí, pronto. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós, corpo, alma e espírito, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É o que está escrito aqui, ok? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Isso é o maior presente que a gente pode ter na vida, saber que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Se ele habita dentro de nós, é porque nós somos ungidos dele, escolhidos dele, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e continuamos a nossa caminhada sabendo dessas informações. Certa vez eu estava viajando aí acho que foi uma viagem mais longa que eu fiz na minha vida. Fui parar lá no Tahiti, ficar lá quase na Austrália, uma viagem terrível, cansativa pra caramba. Aí estava lá com 12 horas de fuso, quase quebrado, né, que você troca o dia pela noite. E aí estava conversando com uma das pessoas que viajou com a gente, né? Ela tinha passado por uma situação terrível. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas eu preciso contar para vocês. E é uma situação que nós temos que tomar muito cuidado. Vou contar a situação porque se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, como haveremos de nos proteger? A situação é a seguinte. No bate-papo, eu queria te falar o seguinte: eu tive um irmão, né, mais novo do que eu, e ele suicidou-se, cometeu um suicídio. E a gente estava conversando sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre aceitar ou não Jesus Cristo, sobre fé, que é um assunto bem delicado de se conversar. E aí foi me perguntado: o que aconteceu com o meu irmão? Eu fiquei gelado, porque eu não sabia responder. Sabia responder, mas não queria responder. Ok? Eu não queria dar a real resposta, e eu preciso falar isso para vocês. É uma situação que o nosso corpo, ele pertence a Deus. Corpo, alma e espírito. É Ele que decide qual é o nosso destino e como ele vai ser finalizado. Nós não podemos intervir e interceder na decisão de Deus. Então, quando nós tentamos ser Deus e cometer aquilo que não é da nossa conta fazer, nós estamos nos colocando numa situação muito complicada. Esse é um assunto que a gente precisa ter muito claro para nós atendermos às necessidades do mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos no final dos tempos, todo mundo sabe disso. Cada dia que passa a situação é pior. Na quinta-feira, o doutor Luiz Fernando Correia é um comentarista da área médica de medicina da CBN. Ele fez um comentário, quem ouviu, quinta-feira, eu vou memorar, e quem não ouviu eu conto. Ele falou sobre suicídio entre adolescentes. Okay? Eu confesso que eu fiquei apavorado com o que eu ouvi. Muito apavorado. Não tem outro termo para falar. Assustado não foi. Eu fiquei assim, ó. Por quê? Porque um dia meu filho, se Deus permitir, vai ser adolescente. E o que ele comentou lá, eu vou trazer para o workshop, porque eu vou pegar o podcast e vou gravar para mostrar para a igreja. Os índices de suicídio entre adolescentes é algo alarmante e inimaginável.
e não faz distinção se são pessoas do mundo secular ou se são pessoas do mundo cristão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso e entender que o corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos lidar com esse assunto de maneira clara e conversar entre família de maneira clara também, para que o Espírito Santo ele habite no corpo de cada pessoa, para que ela não tome uma decisão errada e depois venha a se arrepender. Eu tenho uma notícia interessante para dar para vocês. Tem gente que não sabe disso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são onipresente, onipotente e onisciente. Onisciente. Você não vai conseguir esconder absolutamente nada do Espírito Santo. Não adianta. Pode fazer o que você quiser, que você não vai escolher. Já vou terminar. Não vou nem mostrar porque não precisa, mas todo mundo sabe disso. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então não adianta querer fazer coisa escondida, porque ele vai te pegar. E ele é onipotente, onisciente, onipresente. Qual foi que eu falei aí? E onipotente. Ele tem toda a força do mundo. A força está com ele. A notícia boa é que o diabo, ele não pode ler a nossa mente. Vocês sabiam disso? Tem gente que fica apavorada. Tem igreja que prega mais diabo do que Deus e o Espírito Santo e Jesus Cristo. O diabo, ele era um anjo. Ele era um arcanjo, na realidade. Ele era do nível de Gabriel e de Miguel. Todo mundo sabe disso, né? Ele fazia parte da diretoria, digamos assim, dos anjos, né? Tomou o caminho errado, e ao tomar o caminho errado, ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Todo mundo também já ouviu falar nessa história, porque está relatada na Bíblia. Então a gente começa a ter alguns medos do diabo que a gente não deveria ter. Por quê? Porque o diabo, ele não pode ler a sua mente, ele não tem a capacidade de ler a sua mente, por uma razão muito simples. Ele era um anjo. Virou anjo do mal, mas ele era anjo. Então o anjo não tem capacidade de ler mente, nem pensar. Só quem tem essa capacidade é o Espírito Santo de Deus. Então, por ele não saber ler mente e não poder ler mente, nós podemos também entender como que nós podemos nos defender dele. Ok? Eu queria fechar aqui a nossa pregação. Na realidade foi para alguns uma apresentação do Espírito Santo, mas na realidade eu queria despertar a igreja a ter um relacionamento diferente com o Espírito Santo, a entender que o Espírito Santo, ele habita nos nossos corações, ele está nas nossas mentes, mas ele é extremamente sensível. Então você pode até fazer alguma coisa que o desagrade. O que ele faz, ele vai se afastar. É como se fosse a Via Láctea, já repararam? Tem o Sol, aí um país, um planeta orbitando em torno do Sol, aí ele se afasta do Sol, ele esfria. Ele se aproxima do Sol, ele esquenta. Nós precisamos ser como um determinado planeta que está bem perto do Sol, orbitando e nunca perde o calor. O mais próximo o tempo inteiro. Ao invés de fazer uma órbita elíptica que vai lá longe e depois volta, a gente tem que fazer uma órbita redonda e apertadinha. Ficar sempre perto para que a gente seja alcançado pelo calor do Espírito Santo e aprender a conversar com ele. É fácil? Não, não é fácil. Vou a partir de hoje começar a falar com o Espírito Santo. Começa a falar com o Espírito Santo em oração. Porque as pessoas, quando a gente explica do Espírito Santo, o que elas tendem a fazer? Eu quero falar em línguas, eu quero receber o batismo do Espírito Santo e falar em línguas. Pode demorar um dia, um mês, 10 anos, 20 anos. Não sei quanto tempo que vai demorar. O meu batismo no Espírito Santo demorou, acho que um ano, e no Espírito Santo com a Joyce Maia.
Ela foi a Brasília e ela fez uma pregação sobre o Espírito Santo. Eu não entendi a patavina, eu era recém-convertido, mas eu não me esqueço porque eu peguei um panfleto dela e escrevi atrás do panfleto do dia. Eu vou trazer esse panfleto para vocês que eu tenho guardado até hoje. E tem escrito lá, batizada no Espírito Santo no dia tal, a pregação que ela falou, e isso modificou realmente a minha vida. Mas duas pessoas realmente me modificaram bastante no entendimento do Espírito Santo. Uma foi ler os livros do Benihim, um dos quais eu trouxe aqui para tentar falar algo para vocês, porque o assunto é difícil. E o outro foi esse livro do Miles Monroe, que fala sobre o reino de Deus e como que acontece toda a movimentação e conhecimento de reino, o qual Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão envolvidos. Eu queria agradecer a vocês e o meu pedido hoje é que vocês, eu incluso, eu vou fazer isso porque eu sempre faço. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro, depois de orar em algum canto lá da minha casa, e peço a Deus eu peço ao Espírito Santo que Ele entre em cada quarto, cada cantinho da minha casa, e coloque para que Ele visite o quarto do Daniel, que Ele entre na mente e no coração dele, e aí depois eu faço a mesma coisa com a pastora. Às vezes ela está dormindo, eu peço para que Deus visite ela, que o Espírito Santo visite a mente dela, o coração dela, e peço para que Ele faça a mesma coisa comigo, e peço por cada um de vocês. Às vezes eu peço individualmente quando eu lembro assim, essa semana foi o aniversário do Rodrigo, é o aniversário do Elcio hoje, eu peço, Pai, visita essas duas pessoas em especial, porque é o aniversário deles, ou alguém que veio conversar comigo falando de algum problema específico, e assim a gente vai orando uns pelos outros e vai colocando o Espírito Santo na nossa vida, e a gente começa a conversar com Ele toda hora, todo momento. Quando a gente acorda, a gente fala bom dia Espírito Santo, quando a gente vai dormir, bom dia Espírito Santo. É essa relação que vocês têm que ter com o Espírito Santo, que todos nós devemos ter, porque Ele é o que está aqui. Ele é a pessoa de Deus que está na terra. Ele é o melhor amigo do meu. Obrigado. Glória a Deus. Queria convidar todos a de pé, feche seus olhos nesse momento, que através dessa ministração que foi feita sobre o Espírito Santo de Deus, como é importante darmos lugar a essa Trindade Santa, ao Deus Espírito Santo. Feche seus olhos. Tenha um momento você com o Senhor. Coloque para fora tudo que há de porcaria que porventura eu possa ver dentro da minha casa. Aí eu peço para que Ele visite o quarto do Daniel, que Ele entre na mente e no coração dele. E aí depois eu faço a mesma coisa com a pastora. Às vezes ela está dormindo, eu peço para que Deus visite ela, que o Espírito Santo visite a mente dela, o coração dela. E peço para que Ele faça a mesma coisa comigo. E peço por cada um de vocês. Às vezes eu peço individualmente quando eu lembro assim, essa semana foi o aniversário do Rodrigo, é o aniversário do Elcio hoje. Eu peço, Pai, visita essas duas pessoas em especial, porque é o aniversário deles, ou alguém que veio conversar comigo falando de algum problema específico. E assim a gente vai orando uns pelos outros e vai colocando o Espírito Santo na nossa vida, e a gente começa a conversar com Ele toda hora, todo momento. Quando a gente acorda, a gente fala bom dia Espírito Santo, quando a gente vai dormir, bom dia Espírito Santo. É essa relação que vocês têm que ter com o Espírito Santo, que todos nós devemos ter, porque Ele
é o que está aqui. Ele é a pessoa de Deus que está na terra. Ele é o melhor amigo do mundo. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria convidar todos a de pé. Feche seus olhos nesse momento. Que através dessa ministração que foi feita sobre o Espírito Santo de Deus, como é importante darmos lugar a essa Trindade Santa, ao Deus Espírito Santo. Feche seus olhos. Tenha um momento você com o Senhor.